Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, agora são 4h30 da manhã, dia 21/8/2020. Eu fico meio perdido com isso por causa do meu trabalho. Tá cerca de 8 graus, né? Não tão frio quanto a gente esperava que ia estar aqui em São Paulo. Mas o cachorro começou a latir aqui, uma barulheira, o pessoal saindo para trabalhar aqui nos vizinhos. E eu acabei acordando, né? Passei no celular ali as principais notícias do dia. E entre as notícias, eu já havia acompanhado no decorrer de todo o dia de ontem, né, e agora à noite também, algumas outras notícias complementares, que o Steve Bannon havia sido preso nos Estados Unidos. Mas, né, como a gente já imagina que deve acontecer, e acontece muito aqui no Brasil, já está solto. Né, pagou uma fiança e conseguiu responder lá, ou vai ficar respondendo durante, pelo menos momentaneamente, o processo em casa, curtindo sua vida de milionário. A gente entende, né, que esse pessoal desse status, né, sempre tem uma facilidade na justiça. Aqui no Brasil eles não precisam gastar muito, não publicamente. Por exemplo, gastando com fiança, como é o caso do Steve Bannon. Aqui os acordos são um pouco mais sujos, né, e as malas rolam aí por trás dos bastidores, e o cara do nada recebe um foro especial, recebe um relaxamento de prisão, uma prisão domiciliar. Basta ter um amiguinho lá no Supremo. Mas lá nos Estados Unidos funciona até certo ponto, né? E apesar do alto valor de 5 milhões de dólares, para o Steve Bannon isso aí é dinheiro de, sei lá, de troco de bala. Então ele pagou a fiança, né, e já está em liberdade de novo. Quem é o Steve Bannon, cara? Por que chama atenção aqui no Brasil a prisão de um cara lá na gringa lá? Um cara, o que ele tem a ver com o Brasil? Bom, primeiro você tem que entender, né, o que representa o Steve Bannon. O Steve Bannon é o cara, pelo menos aquele que aparece para o grande público, né, o testa de ferro. Lógico que tem gente por trás dele que não gosta de se envolver, de se comprometer publicamente, mas ele seria o cara que colocou o charlatão do Trump na cadeira do presidente mais poderoso do planeta Terra. Isso, esse é o Steve Bannon, esse é o poder, né, que deu essa importância a ele. Ele aplicou uma estratégia eleitoral, né, um tanto arriscada, mas que deu certo. Com essa estratégia eleitoral, ele conseguiu eleger um charlatão como Trump, um fanfarrão, um mentiroso, um esquisitão, um doidão, um cara que é preconceituoso, um cara racista, um cara ligado a movimentos de extrema direita como neonazismo, Ku Klux Klan, e ele está no poder da cadeira, mais poderosa do mundo, cara. Então você percebe que o Steve Bannon ele tem algum tipo de magia, tem algum tipo de conhecimento que é muito valioso. Em pleno 2020 ele consegue eleger um cara como Donald Trump, então, cara, ele é bom no que faz. Pelo menos foi momentaneamente bom. Ele, de uma hora para outra, ele se tornou uma espécie de mago, do processo eleitoral. Ou melhor dizendo, ele é um especialista em manipulação de resultado eleitoral. Porque ele entendeu como funcionam, os mecanismos de manipulação da opinião da massa. E com isso nas suas mãos você consegue trabalhar a ponto de você colocar quem você quiser, aonde você desejar, desde que isso seja vontade do povo. Então, dentro de um processo democrático, um país democrático, que depende de eleições populares, aí facilita muito o trabalho desse cara aí. É só entender como funciona a mente do povo, manipular, distorcer, enganar a percepção deles e fazer eles acreditar no que você quiser, e daí em diante fica fácil, cara. E em se tratando, por exemplo, de eleição política norte-americana para presidente da República, eu imagino que deva ser algo bem complexo. E mesmo assim, o Steve Bannon teve sucesso na sua empreitada. Então ele se tornou uma espécie de ícone, da classe política, principalmente dessa classe política que depende de manipulação da opinião pública. Gente que não tem projeto, gente que tem uma imagem duvidosa, Então o pessoal precisa disso. E aí você vai saber quem se aproximou do Steve Bannon, quem considera o Steve Bannon uma espécie de deus, de mago, de ídolo, aqui no Brasil. A família Bozo, os Bolsonaro, eles idolatram o Steve Bannon. Porque se o Steve Bannon colocou um Trump no poder do país mais poderoso do mundo, o que ele poderia fazer, por exemplo, como um Bolsonaro da vida? Muito da campanha dos Bolsonaro aqui, do presidente Bolsonaro, foi inspirada no que aconteceu na eleição norte-americana. E o Steve Bannon está por trás desse processo. Inclusive da eleição do Bolsonaro. Pode ser não diretamente, não atuando
né, ali na prática, ali na campanha, mas ele tem umas estratégias que foram adotadas pelos Bolsonaro, porque funcionaram nos Estados Unidos, então, consequentemente, poderiam funcionar aqui no Brasil. E deu certo aqui também. Lógico, o Steve Bannon está, né, à frente, ou melhor, por trás de vários outros processos, né, um processo bem mais complexo de manipulação de opinião pública, né, que vai além das fronteiras norte-americanas, já interferiu, né, em escolhas políticas, né, e democráticas na Europa, interferiu muito nas eleições aqui da América Latina, né, inclusive aqui no Brasil. Então ele é importante, principalmente para essa galera da extrema-direita, né, que simplesmente entregou, né, o esquema deles para ganhar e chegar ao poder nas mãos do Steve Bannon. E o Steve Bannon fez direitinho o seu serviço, cara. Fez direitinho a lição de casa. Conseguiu colocar a maioria desses caras dentro de uma outra conspiração chamada, né, Operação Condor 2.0, né, pelo menos eu batizei assim, né, e elegeram aí um monte de gente maluca de extrema direita no poder. E isso a gente está falando de 2020. De todo esse debate público, de toda essa conscientização política, né, que pelo menos a gente achava que tinha, né, nesses países hoje, na humanidade, e mesmo assim elegeram um monte de gente estúpida, ignorante, burra, preconceituosa, racista, né, um monte de gente elitista, a massa pobre elegendo a elite. É algo assim impensável, mas deu certo, cara. É fácil manipular a opinião pública e com isso é fácil manipular o resultado da decisão da opinião pública. E foi por isso que ele ganhou destaque, né, nessa prisão aqui no Brasil. Muita gente ligada à oposição do Bolsonaro aqui no Brasil, né, comemorou a prisão do Steve Bannon como uma forma de, né, olha só, a imagem do Bolsonaro está arranhada agora. Um aliado dos Bolsonaro, um cara que tira foto, um cara que é recebido pelos Bolsonaro na embaixada, é um cara cheio de status para a família Bolsonaro, né, que de repente está sendo preso. Olha, mais um bandido ligado aos Bolsonaro preso, mais um corrupto, mais um canalha. Cara, você acha que a imagem do Bolsonaro vai ser abalada pela prisão do Steve Bannon? Fala da imagem pública, da percepção popular. Quem já entendeu o que é o Bolsonaro, né, e principalmente as pessoas aliadas a ele, não vai fazer diferença. A gente só comemora se você souber direito o poder que o Steve Bannon tem, o que ele representa, né, inclusive para o futuro da nação aqui no Brasil. Pelo menos a sua estratégia de manipulação. E também vai explicar o que aconteceu nas últimas eleições ou na última eleição. Aí sim seria importante você destacar a prisão de Steve Bannon. Agora ficar falando que é porque ele tirou uma foto com o filho do Bolsonaro. Pô, isso é muito pequeno, cara. É que a política brasileira, a oposição aqui, é muito fraca, né, em explorar politicamente as coisas. Eu acho que eles entendem, ou pelo menos eles acham que o povo não vai entender qual que é a real. Então, ó, tá vendo? Steve Bannon foi preso, ó, tem uma foto dele com o Bolsonaro. Sabe, é muito pouco, cara. É muito pouco. Né? Fica aquele negócio, porque se você parar para pensar, todo dia tem algum canalha envolvido em algum escândalo, em alguma polêmica absurda, né, em crimes bizarros, né, que adotaram aí apoio à campanha do Bolsonaro na última eleição. Estou até com um vídeo para falar sobre isso com vocês. Mas não adianta, é pouco, cara, é pouco. Tem que falar quem é o Steve Bannon de verdade. Vou falar para você, ele foi preso, né, dentro de um esquema lá de uma investigação, e havia uma acusação bem grave, né, e bem robusta contra ele, de ter, digamos que, desviado cerca de 25 milhões de dólares em um esquema que ele criou, um golpe. Durante a campanha lá pelo presidente Trump e tal, o Trump prometeu um monte de coisa para a população. Né, e dentre outras coisas, né, coisas absurdas, mas que atraiu a atenção de uma parcela que fez ele ganhar. Como, por exemplo, fazer um muro ao redor dos Estados Unidos ali na região do México. Né, vou isolar os Estados Unidos, né, desses imigrantes, canalha, desses sujos aí latinos. Então a história do muro, né, repercute até hoje, ela é antiga nos Estados Unidos. Né, mas o Trump ele soube explorar politicamente a história do muro. Mas fica aquela, por que o Trump não colocou o muro em prática? Por que ele não levantou o muro? Ora, porque os Estados Unidos têm que gastar dinheiro com outras coisas. E aí entrou a jogada, né, do Steve Bannon. Falou, pô, mas a população que votou no Trump, né, queria o muro. Né, e ele não está fazendo o muro. A gente vai dar uma desculpa, né, para o Trump não passar por um mentiroso, né, com falsas promessas, e ao mesmo tempo dá para pegar dinheiro desses idiotas, que fazem tudo o que eu quero. Então o Steve Bannon bolou uma campanha, né, onde essa galera que estava afim do muro doaria grana, né, para a construção do mesmo. E aí ele arrecadou muitos milhões de dólares para construir o muro. Dentre a conta lá da investigação,
Parece que eles já teriam em mãos, né, desde que fosse autorizada a construção, né, teriam em mãos dinheiro suficiente para construir 160 quilômetros do tal muro lá. Seria interessante, né? É interessante para a galera que apoia o Trump, para a galera que quer o muro e tal. Então, recebeu muita doação. E o que fez o Steve Bannon? Desviou o dinheiro. Pelo menos uma boa parte do dinheiro foi parar na conta dele. Não exatamente dele, né? O dinheiro foi rastreado, né, e identificaram que várias contas, né, pessoais do Steve Bannon e de outros, né, aliados dele, de outros sócios dele, haviam sido pagas com o dinheiro desse fundo da doação para a construção do muro. Inclusive, uma parcela dessa grana foi parar nas contas das mulheres desses canalhas aí. Tá parecendo com alguma coisa aqui no Brasil ou não? Tá difícil fazer a relação. Gente pagando conta do presidente, gente depositando dinheiro na conta da mulher do presidente. É que lá o Steve Bannon não é exatamente o presidente, mas a estratégia é a mesma, né? Para não vincular o seu nome direto ao roubo ali, ao desvio dos recursos, você passa esse dinheiro por laranjas, né? Ou, né, gasta esse dinheiro de algumas formas que parece que não vai ser ligado a você. Foi isso que o Steve Bannon fez. Desviou aí esse valor, ou talvez mais, não dá para ter certeza, e foi descoberto, né? E agora foi preso e também já foi solto, né? Faz parte do processo eleitoral norte-americano, tá, galera? Tá tendo lá o processo eleitoral norte-americano. Steve Bannon é um cara muito ligado à campanha do Donald Trump. Well, I feel very badly. I haven't been dealing with him for a long period of time, as most of the people in this room know. He was involved in our campaign. He worked for Goldman Sachs. He worked for a lot of companies, but he was involved likewise in our campaign and for a small part of the administration very early on. I haven't been dealing with him at all. Apesar de não ser mais reconhecido oficialmente, mas ele colocou o Trump lá, ele pode manter o Trump lá, pelo menos, né, ele tem poder para isso. E o processo de eleição norte-americano está muito acelerado. Recentemente o Joe Biden, que vai ser o candidato democrata de oposição ao republicano, né, e à reeleição de Donald Trump, escolheu uma negra para ser sua vice-presidente. Explorar politicamente esses movimentos antirracistas, né, que surgiram aí nos Estados Unidos com muita força nesses últimos dias. E a própria campanha democrata, ou melhor, a campanha de oposição ao Trump, entendeu que não dá para ganhar do Trump no jogo limpo, no discurso, no projeto. Não, tem que baixar o nível, como eles baixaram para ganhar a última eleição. Porque senão eles vão perder de novo. O Trump se reelege. Então, entre essas coisas, está aí, explorar politicamente movimentos sociais, populares, legítimos. Olha, eu vou colocar uma negra aqui, porque a galera negra, que já não gosta do Trump, vai votar em mim porque eu tenho uma negra como vice. É coisa baixa? É. Coisa que até a política brasileira usa? É. Mas está valendo tudo lá, cara. Chegou o ponto, por exemplo, do Trump, que está com a imagem bem arranhada nesse momento aí, pelo menos de acordo com as pesquisas, está sabotando o serviço de Correios para dificultar a votação, para quem sabe manipular o resultado. Porque lá o voto ele não é obrigatório, galera. Lá o voto é de acordo com a vontade do povo. Ó, eu voto se eu quiser, se eu não quiser, não preciso. Mas, por exemplo, nessas circunstâncias aí de pandemia, exige a presença das pessoas. E muita gente está com medo, por exemplo, de sair de casa e se expor. Com os milhares de mortos também lá nos Estados Unidos, fica uma situação ruim. A galera não gosta do Trump, mas talvez não queira se expor. Tem muito daquela de que o resultado já está marcado. E eu até acredito que sim. Já tem as cartas marcadas, já sabem quem vai ganhar no final de tudo. O Deep State está por trás de qualquer candidato, qualquer presidente norte-americano. E se não estiver, ele fica por trás depois. Mas ainda assim tem aquela questão da eleição. Então tem o voto. E aí o voto pode ser feito inclusive via Correios. Em alguns estados vai ser assim. E o Correio vai ficar sobrecarregado, é lógico. Porque nessa polarização, nessa necessidade política de mudança lá nos Estados Unidos, muita gente vai querer votar, pode ficar com medo, pode usar o recurso do Correio, vai sobrecarregar o sistema de Correios dele. Sobrecarregando o sistema, vai exigir mais contratações, mais investimento no Correio, pelo menos para a eleição. E o Trump já disse que não vai gastar dinheiro com isso. Olha só o desespero do Trump, até onde vai a política norte-americana. O Bannon, galera, é peça-chave, por exemplo, nessa questão da manipulação da opinião pública, principalmente na questão eleitoral. O Bannon ele sacou que existe uma polarização que já vinha sendo aplicada há algum tempo, na comunidade, na humanidade, no povo. E ele só entendeu que dava para explorar isso de alguma forma. Como assim polarizar? Já tem lá um lado A e um lado B.
Falou, se eu pegar um lado, né, para mim, esse lado se converter fielmente a mim, aos meus interesses, e eu conseguir de alguma forma, né, sabotar o outro lado, né, colocar ele em dúvida, separar, né, dividir o outro lado, eu ganho com esse lado B. Então o lado A, se ele estiver dividido, ele não se junta o suficiente, né, para confrontar e disputar de igual com o lado B. E foi isso que ele fez, pegou a direita e a esquerda, né, lá nos Estados Unidos não funciona bem assim, mas ele pegou o que seria a extrema direita, os conservadores, neoliberais, né, o povo que se considera elite, até pobre, que acha que um dia vai ser elite, né, se considera e tem que defender os direitos da elite para isso, né, todo mundo ficou junto de um lado. Porque a proposta dele, durante a campanha, foi de chegar para o povo e fazer o seguinte, olha, tem o lado A dos vilões e tem o lado B que somos nós. Quem você vai escolher? Não precisou nem dizer que eles eram os bonzinhos. Bastou dizer que o outro lado é ruim e temos nós aqui. E aí? A galera do lado B votou em peso no Trump. Se juntou. O lado A ficou naquela confusão. É muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. Tudo isso, né, foi sacado pelo próprio Steve Bannon. E aí ele foi só fortalecendo essas posições. Ele usou muito de fake news e propaganda direcionada, através de Facebook, aplicativos de mensagem. Tudo isso estava dentro das ferramentas do Steve Bannon lá, Cambridge Analytica e tal, que pegava informações do Facebook para direcionar a campanha para cada um dos usuários. Coisa suja mesmo. Isso manipula a sua percepção, manipula a sua opinião em um nível subconsciente que você não percebe. Então é complicado isso, cara. Ele usou de muitos recursos, mas deu certo. Ganhou a cadeira de presidente dos Estados Unidos. Então manipulando a opinião pública dessa forma e usando de muita fake news para acusar o outro lado de ser vilão. Olha, são vilões, são bandidos, aí lança aquelas fake news absurdas, como aconteceu aqui no Brasil. E mesmo depois que a fake news seja revelada como fake news, uma mentira, o estrago já foi feito na opinião pública. E ele criou também um esquema, que é aplicado aqui no Brasil e muita gente não fala, de que, olha, a oposição está dividida. E quando a oposição fica em dúvida, mas o outro lado também é bandido. O lado do Bolsonaro, o lado do Trump também são bandidos. O que ele faz? Ele joga a dúvida para o lado de lá. Para o lado da oposição, ou seria para o lado da esquerda. Tá vendo? É tudo bandido, e vem com as fakes, e manipula o povo, protestos, manifestações, hashtags na internet, postagens. O lado de lá é tudo bandido, tá? E não precisa inventar muita coisa, né? Tá certo que eles inventaram, mas não precisa inventar muito. O outro lado é bandido mesmo. Os dois lados são bandidos. Mas como que ele fez a galera do lado de cá não parecer bandida? Ele colocou o lado de lá como mais bandido de todos, né? E colocou em dúvida o pessoal de lá. Como assim em dúvida? O pessoal do lado dos bandidos, né, começou a perceber que, porra, estão com uma fake news aqui contra a minha candidata, contra o meu movimento, né, vamos desmentir. Isso já não tinha um impacto dentro da opinião pública como o impacto da polêmica da acusação, por mais fake e absurda que seja. Além disso, o Steve Bannon passou a usar uma estratégia onde ele, né, coloca em dúvida tudo que sai do lado dos vilões, ou pelo menos do lado dos outros vilões. Então os caras estão sempre, né, em dúvida, estão sempre, né, com a credibilidade arranhada. Então eles não podiam acusar o Trump de ser bandido, porque, tá vendo, estão conspirando, estão apelando, estão acusando. Né? E o próprio lado do Bannon fazia isso, acusava as acusações do lado direito. E mesmo se eles utilizassem os recursos de fake news para baixar o nível, como o Trump fez, eles também eram acusados pelo lado do Bannon, tá vendo? Eu não falei que eles eram bandidos, aí eles usando de fake news, depois eles falam que somos nós e tal. Quer dizer, a credibilidade do lado esquerdo ficou tão arranhada e a divisão entre vários grupos da esquerda ficou tão evidente que eles não conseguiram se unir para derrubar ou para contrapor o lado direito. Acontece exatamente isso no Brasil hoje. A esquerda não entende isso. Então, galera, aqui é importante você se perguntar o porquê o Steve Bannon iria se sujeitar, correr o risco, né, de se envolver com a justiça, ser preso no caso, e perder tudo que ele tem para desviar alguns recursos aí através de um golpe. Que logicamente é muito provável que vai cair. Por que ele ia se arriscar, né, a desviar grana aí para a conta dele, para gastar, colocar na conta da esposa, ser rastreado? Por que ele ia fazer isso? Bom, você tem que entender que esses caras, eles são ferramentas na mão dos verdadeiros poderosos. Como eu falei, o Steve Bannon é o cara que aparece, mas tem gente por trás dele. Esses caras por trás deles no caso, até do governo dos Estados Unidos, são os caras que mandam. Os caras que não se importam nem com o dinheiro mais. Porque eles são donos, inclusive, do dinheiro. O dinheiro é só uma ferramenta para eles. Mas esse pessoal que trabalha para eles, muitas vezes, depois de algum tempo, né, já tendo sido utilizado como deveria, ele é descartado.
uma espécie de queima de arquivo. É normal, é clássico, é tradicional. Então esse Steve Bannon poderia muito bem sumir de repente. Num acidente, num câncer, em alguma coisa do tipo assim. Principalmente se der para ligar ele a outros, né, processos conspiratórios aí. Então, o que pensa o Steve Bannon ou qualquer um desses caras nessa posição? Eu tenho que dar um jeito de me blindar, cara. Não é só a questão da grana, mas a grana é muito importante. Porque você deixa de ser uma ferramenta e passa a ser um dos poderosos. Entende? Você passa a ser um intocável. Você tem grana para se blindar. Tem grana para se virar, para sumir se você quiser. Então esses caras correm sim o risco, né, para pegar essas maletas, aqui no Brasil através de maletas. Lá é outros esquemas de corrupção. Mas basicamente você passa por um laranja para lavar o dinheiro para você. Então vale o risco, porque se não for assim, você vai desaparecer. Você já prestou o serviço que eles queriam, você já foi usado como eles, né, planejaram, e eles vão descartar. É assim que funciona o esquema. O Steve Bannon sabe disso porque ele já deve ter feito isso com outras pessoas. E aí, se colocando nessa situação, ele falou, bom, deixa eu arrumar uma grana aqui e sair fora, né, ou pelo menos gastar enquanto eu estou vivo, porque já já os caras vão concluir o plano deles e não me incluem no meio. Ou melhor, me inclui muito longe desse meio, tipo debaixo da terra, se é que vai sobrar algum corpo. Entendeu? Porque vale o risco, porque esses caras se envolvem nesse tipo de escândalo aí, eles precisam da grana, né, para se proteger, porque eles sabem o que vai acontecer com eles. Mas, Steve Bannon preso é interessante? Mas dá pra discutir outras coisas aí, cara. Beleza? Valeu.